Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas e 5 minutos, 8 horas mais 5 minutos, hoje é sexta-feira, 1º de abril de 2016. Para o Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, 3762-4040. E ainda carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, ontem à noite aconteceu a Assembleia do Codevate em Lajeado e foi reeleita a Cíntia Agostini, nossa amiga, nossa colaboradora aqui da Rádio Tirol FM também. Quando a gente tem assuntos a tratar que envolvem Vale do Taquari como um todo, a gente aciona ela. Cíntia, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Sabes que é um prazer vir aqui conversar um pouco com os nossos ouvintes. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. Cíntia, te aproveitando como professora de economia, tenho certeza que nas suas aulas na Univates, o debate sobre o que está acontecendo no Brasil, ele também acaba sendo manifestado por diversos segmentos, como todos os grupos e como toda a sala de aula. Eu falo isso, por exemplo, próprio também. Nós temos quem é a favor, quem é contra. Isso. Mas essa questão política que atinge a economia, acabei de ler aqui, vamos ter uma redução de 3% na conta de luz, 12,5% de ajuste no medicamento. E assim vai, Cíntia. Como nós ficamos nesse meio todo, Cíntia? Como a gente fica? Ai, que pergunta boa. Eu acho que nesse momento nós não ficamos, né? Porque os nossos alunos, e eles me perguntam, tá, prof, e aí? Eu digo, não me pergunte o que vai ser amanhã. Porque foi-se, né, o período da gente ter um pouco de clareza o que viria ali na frente. Mas esse período todo, né, até o final do ano passado, a gente tinha um cenário que não era um cenário positivo economicamente, influenciado pela política, e estava desenhado algumas coisas que nos pareciam mais claras. O impeachment não parecia claro naquele período, né, as condições eram outras. Hoje a gente já tem um cenário completamente diferente, né? A gente pode olhar por esses aspectos que você falava, pelos movimentos no dólar, na Bolsa de Valores, mas está uma coisa muito tensa, muito confusa. As minhas preocupações são, a sociedade está se colocando numa posição desconfortável, né? Porque me parece que à medida que eu estou vendo o que está acontecendo, eu falo e tomo posição por um lado, quer dizer que eu sou contrário ao outro. E não é isso. Então, eu acho que nós somos muito usados, eu me preocupo muito com isso. E aí, no ano passado, se dizia assim, vamos resolver a política, que depois a economia dá um jeito. A política não se resolveu, ela se tornou mais complexa ainda, e as coisas não estão tomando um rumo definitivo, para qualquer lado que seja, e agora já está se falando assim, vamos tentar amenizar a economia para ver se a política se acalma. Quer dizer, para o nosso ouvinte ter ideia de como está nos faltando pensar o Brasil como um todo, o coletivo, a sociedade como um todo. E esse caos que nos parece um caos político, eu acho que eu já disse aqui em outros momentos, tem método, né? Tá pensado assim, e isso me angustia muito. Um aluno me disse esses dias, tá, prof, mas e aí economicamente? Economicamente, à medida que essa coisa se resolve, gera uma euforia inicial. Vai gerar uma euforia inicial. No entanto, se nós não fizer aquilo que nós não fizemos já há muito tempo, que são reformas de base que devem ser feitas, nós não vamos resolver os problemas econômicos. Agora, Cíntia, vamos ter um ano de 2016 que vai ser considerado como um ano perdido. Estamos em março, temos eleições que vai tomar uma boa parte do tempo, especialmente a partir de agosto, setembro, com as propagandas eleitorais mais, enfim, de forma mais intensa, e daí o ano vai se passar, e nós já estamos em março, estamos com o Brasil praticamente polarizado entre dois lados, e não se fala em nada disso que tu acabava de citar, né? Em desenvolver parte social, não se fala. Esse é o detalhe. Nós brasileiros temos essa expectativa de que o ano de 2016, lá em dezembro, nós vamos olhar para ele e vamos dizer que ano perdido? Possivelmente sim, Vinícius. A única coisa que eu conto que pode ter uma reversão é de que todos, mesmo estando de um lado ou do outro, queiram estar com isso mais resolvido para as eleições municipais. E que resolvam, né, independentemente da condição que for na metade do ano. Mas qualquer resolução que se tenha
da forma que nós estamos polarizados, eu acho que ela não vai ter uma saída, uma saída calma, tranquila, né? Uma saída que seja de uma maioria, porque não é uma maioria. Não é uma maioria, não existe uma maioria. Não é uma maioria, né? E aí eu acho que sim, nós vamos chegar ao final do ano com uma condição que não seja a melhor para o país. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, o ano passado a economia brasileira fechou negativa, se tratando de crescimento do produto do PIB, 3,8 negativo, quer dizer, decréscimo de 3,8. A perspectiva desse ano é isso também, menos 3,6, menos 3,7, está girando em torno disso. Se nós somar esses dois, são quase 8% negativo. Isso quer dizer que o Brasil encolheu em 2 anos praticamente 8%. É muita coisa para a gente poder pensar ali na frente. É muita coisa que encolhemos, digamos assim, economicamente. E aí vem um monte de aspectos atrelados a isso, que é a questão da empregabilidade, né? Os investimentos que as nossas empresas, elas estão muito receosas por fazer e assim por diante. Então, mesmo que a gente consiga, né, ter um caminho até a eleição municipal, isso vai ser muito curto para fazer algo que retome, né, ou que dê um alento para o crescimento brasileiro. Na melhor das perspectivas, um segundo semestre menos ruim. Sim. Na pior, que a gente realmente tenha um ano de 2016 e a gente chegue lá em dezembro dizendo assim, poxa, foi mais um. Mas, mais que isso, né, eu acho que nós temos que nos olhar enquanto sociedade, né, temos que olhar para o que está acontecendo e tentar levar isso para o momento que é o nosso momento agora da eleição municipal, né? E fazer um esforço para nós conseguir fazer a nossa parte bem, votar bem, dar uma condição melhor aí para nós pensar a gestão dos nossos municípios. Eles estão sofrendo muito porque estão dependentes de repasses de recursos federais, estaduais, né? E se falar do estado do Rio Grande do Sul, a condição do nosso estado é bastante dramática. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos que tomar muito cuidado nesse momento de também não criar nenhum tipo de animosidade. Não é o momento de a gente assumir posição dura e ali na frente nós arrumar inimizade por coisas que nós não temos ainda clareza de tudo que está vindo aí. Exatamente. Eu não tenho dúvida. Bela dica, Cíntia, bela dica. Bom, foste ontem reeleita em Assembleia, né? Presidente do Codevate por mais 2 anos. 2 anos, isso. À frente dessa entidade tão importante aqui para o Vale do Taquari. Penso eu que uma das alternativas para tudo isso que estamos vivendo é justamente a gente olhar, num termo meio chulo, mas olhar para o próprio umbigo, né? Para que a gente olhe para a nossa região, olhe para a nossa cidade, olhe para a nossa comunidade, as comunidades do seu interior, se voltem para o seu processo onde você tem uma influência de forma mais decisiva, né, Cíntia? E organizações regionais como essa é importante. O que vocês estão traçando como meta, o que vai ser a tônica aí do seu segundo mandato? Esse é o segundo ou já é o segundo? É o segundo. É a frente à Codevate, Cíntia. Sabe que nós tivemos assembleia, então, ontem, final de tarde. Nós ficamos muito felizes com o resultado dessa assembleia, porque fundamentalmente é uma assembleia de prestação de contas do primeiro mandato, e uma assembleia que teve eleição não só da diretoria executiva, que é uma chapa que a gente, né, montou e aí compôs com as diferentes entidades regionais, mas também do nosso Conselho de Representantes, que é uma estrutura prevista no nosso estatuto, mais de estratégia, mais deliberativa e que, né, aí dá as linhas para a diretoria trabalhar. E foi uma assembleia muito boa, com uma representação muito boa, então estavam lá as representações da nossa sociedade para poder pensar o Vale, né? Para poder pensar aquilo que efetivamente nós podemos contribuir e assim por diante. E sabes o quanto eu defendo a participação, né? Seja ela direta do nosso cidadão, naquilo que nós falávamos agora há pouco, por exemplo, na eleição ou em outros processos, mas seja indiretamente através das suas representações também que conseguem dar conta. Por isso foi um momento muito bom e muito bonito. Nós conseguimos, né, nesse momento, compor de novo um grupo a partir das representações. Então o meu nome foi a reeleição na presidência representando a Univates. A Anvat, né, indicou o prefeito Sidney de Arroio do Meio para a vice-presidência. O primeiro secretário é o Jonas Calvi, que é vereador, né, encantado.
e também hoje está atuando quanto presidente do Corep, então a gente está articulando as diversas instâncias. O segundo secretário é o Luciano Carminati, representando os sindicatos rurais. O primeiro tesoureiro, a SIC, com o Gilmar Naitsky, e o segundo tesoureiro, Concisa, com o Newton Rolante. E, além destes, um conselho fiscal que tem a representação também da segurança com o delegado Peixoto, sindicato dos hospitais, o nosso diretor aqui, o André Lagman, Comude de Lajado com o Auri, Comude de Encantado com o Roberto Preto, porque daí também as instâncias dos nossos conselhos municipais, Coordenadoria de Educação, o Ambreu, Didrich, e nesta condição nós conseguimos aí uma composição das entidades regionais e dos olhares dos setores também envolvidos. Por quê? Porque a gente precisa ter essa diversidade para pensar o Vale. E aí tem 2 desafios que são os grandes desafios, talvez, e as ações que a gente continua fazendo e continua trabalhando, né? Talvez a menina dos olhos, se é assim que a gente pode dizer, é o planejamento estratégico regional. Os conselhos nascem para fazer planejamento e pensar as regiões. 2009 e 2010 nós conseguimos um recurso do Estado, fizemos um exercício que se baseou muito mais em diagnóstico, mas ali a gente iniciou pensando em estratégias, discutindo o Vale. A partir dali nós conseguimos, né, contribuir no plano plurianual do Estado, conseguimos contribuir nas discussões aí dos processos de participação. Em 2014, quando o período eleitoral, nós construímos um documento chamado Estratégias para o Vale, tudo isso baseado naquilo que, né, nós havíamos planejado. Agora, este momento, nós de novo conseguimos, todos os conselhos do Estado do Rio Grande do Sul, que são 28, né, recursos para poder estar investindo no planejamento estratégico. No nosso caso aqui são R$89 mil, tá? E isso vai fazer com que a gente consiga contratar pessoal para se dedicar a levantar informações, a compilar tudo o que a gente tem, e aí em todos os municípios, e além de todos os municípios, fazer discussões micro-regionais, setoriais, para nós construirmos um planejamento. Não mais focado no diagnóstico, porque a gente vai compilar tudo que está aí, mas numa carteira de projetos. Quais são os projetos que o Vale do Taquari precisa desenvolver nos próximos 15 anos? Com responsabilidades, com ações, com custos, com levantamento de quem faz o que nisso tudo. Para nós, tendo ao final desse ano essa carteira de projetos baseada no que os municípios, no que as comissões setoriais, no que a região indica, ter uma grande lista de projetos. Sim. Além disso, essa lista hierarquizada, quer dizer, dizendo qual é o mais importante para nós, porque nós temos o comprometimento do Estado de que este vai ser o foco nas nossas regiões. Então, nós temos que fazer a nossa tarefa de casa direitinho, cobrando desse compromisso que o Estado assumiu conosco, até porque está nos financiando para fazer isso. E que depois ele vai usar a nossa carteira de projetos para priorizar ações nas nossas regiões. E aí o ano que vem o foco tem que ser a gestão desse planejamento, né? Não adianta a gente fazer um belo de um planejamento, um processo participativo, plural, que é o que a gente se propõe, e não dar conta depois de dar continuidade, de fazer a gestão efetivamente. Bom, Cíntia, quando vocês têm que apresentar o Vale para o Rio Grande do Sul, de que forma vocês apresentam a nossa região? O que é a nossa região a nível de estado do Rio Grande do Sul? O que é o raio-x? O que é a cara? Qual é o que poderia chamar de pelotão de frente da nossa região? Vocês tendo que apresentar, vocês representam hoje o Vale, dentro de outras regiões do estado e até do Brasil. Quando vocês têm que apresentar esse Vale para alguém, de que forma a gente apresenta o Vale do Taquari? A gente começa, né, dizendo do quão ele é integrado e do que é esse vale, que são 36 municípios muito próximos. Fala da diversidade, porque a gente tem um município grande, que é Lajado, 4 ou 5 que tem em torno de 20, 30 mil habitantes, e uma grande maioria que é muito pequeno. E aí a gente vai para aspectos que indicam o que é essa diversidade do nosso vale, a característica da centralidade dele dentro do estado do Rio Grande do Sul, logisticamente. E hoje, para o nosso ouvinte ter ideia qual é essa diversidade e o quão o vale é importante no estado do Rio Grande do Sul. O vale é 3% da população, tá? Ele é 13,5% do PIB do estado, mas ele é 25% da produção de frango do estado está aqui, 15% da produção de suíno está aqui e 8% da produção leiteira está aqui.
de todo o estado do Rio Grande do Sul. Se a gente falar de processamento de leite, a gente tem capacidade para 35% da capacidade de processamento do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós estamos falando de um vale diverso, econômico, baseado na produção de alimentos, fora todo, né, a cadeia que se envolve nisso. É um vale que é considerado dinâmico, né, nestas condições, e aí a gente consegue ter, neste período, por exemplo, que está se diminuindo o número de vagas, ainda está empregando, mas é um vale também que tem que olhar para outros aspectos, e talvez alguns deles a gente tenha que pensar com carinho, né? Alguns setores que oscilaram muito e que a gente tem que tomar cuidado, alguns municípios ainda têm a questão do fumo, que é a monocultura do fumo, que a gente tem que olhar com carinho. Alguns, dependendo de setores que tiveram um revés muito grande nos últimos anos, por exemplo, o setor calçadista, e a gente sabe muito bem disso aqui. Mas tem alguns aspectos que a gente também tem que olhar. A gente ainda tem uma parcela da população relativamente grande que tem o ensino fundamental incompleto. Para o nosso ouvinte ter ideia, de pessoas entre 18 e 24 anos, 18 e 24, que são jovens, no Vale do Taquari, que não têm o ensino fundamental completo, é quase 20%. 20%. É um número muito alto. Muito alto. Realmente. E a gente tem que pensar também que nós estamos tendo uma característica de envelhecimento da nossa população. E olha que esse número, desculpa, voltar ao número dos 20%. Sem contar que tem ensino fundamental. E olha que temos uma universidade com toda a força que tem a Univates, que proporciona, obviamente, depois de um ensino médio, mas a gente não tem sequer o fundamental. É isso. O fundamental, é isso aí. E no ensino médio, quase metade dos nossos alunos desistem. Então, isso são aspectos que nós temos que olhar com muito carinho. Claro. E desistem por vários motivos, né? Então a gente tem que entender isso. E a gente está tendo, um outro aspecto, né? A gente está tendo um envelhecimento da nossa população. Nós estamos tendo menos filhos e a gente está vivendo mais tempo. Bom, como é que nós pensamos isso enquanto dinâmica? Não só da produção privada, mas de política pública. Então, tem diversos temas que nós poderíamos estar falando aqui que tem que ser pensados para o nosso vale, né? E isso é papel de um planejamento, como nós estamos nos propondo a fazer. Então, Vinícius, essa é a menina dos olhos, esse é o grande tema. O outro tema é aquele que a gente todo ano vem aqui conversar, inclusive com o nosso ouvinte, que é a consulta popular. Em agosto... Esse ano a votação, a princípio, vai ser julho. Julho, em função... Só que ela vai ser aprovada, a sua metodologia, na semana que vem. E ontem, em assembleia, a gente já falou com os nossos membros, porque ela tem uma perspectiva de mudança de metodologia. E ontem eu disse para os nossos membros na assembleia, eu disse assim, ela vai ao encontro e ela vai de encontro. Por quê? Vai ao encontro ao que a gente sempre almejou, mas ela vai de encontro a uma situação que nós estamos vivendo hoje. Por que eu digo isso? A gente sempre quis discutir consulta popular para projetos de desenvolvimento, sempre quis discutir consulta popular para projetos regionais, que esse é o foco deste pequeno recurso em se tratando do Vale do Taquari, em se tratando da consulta no Rio Grande do Sul, para o motivo que ela nasceu. No entanto, nos últimos anos a gente atendeu serviços do Estado. Por quê? Porque era o recurso que se vinha. Esse ano está se propondo que as áreas de educação, saúde e segurança sejam retiradas da consulta. Retiradas da consulta. Então, por isso que vai ao encontro ao que a gente sempre quis, mas vai de encontro a um momento muito crítico para nós. Nós, enquanto sociedade gaúcha, né? Então, assim... Isso me preocupa porque não se olha a frieza dos números. Se a gente pega Porto Alegre, segurança pública, que vai ficar de fora... Porto Alegre tem 40 roubos de carro por dia. Números alarmantes. Obviamente que o que nós, imprensa, falamos às vezes são os fatos mais pontuais, mas a questão de segurança pública, até olhando na região, é uma lástima. Isso. Então, assim, e essa foi pauta, e ontem a gente discutiu sobre isso. Os representantes da segurança estavam lá, da educação estavam lá, da saúde estavam lá. É muito preocupante. Então, assim, é algo que nós sempre pedimos, solicitamos, trabalhamos. A consulta tem 18 anos e foi algo que a gente sempre disse, nós temos que focar em desenvolvimento. E bom, nós estamos fazendo planejamento, a partir do planejamento nós vamos ter os projetos, isso para criar um vínculo na consulta popular. No entanto, retirar essas áreas hoje é algo que preocupa. O que nós consensamos lá na nossa Assembleia? Essa é a proposta que está vindo do Estado, né? Nestas condições, nós temos, o aceite nosso está condicionado a nós encontrar alternativas de pagamento dessas áreas,
né, de cumprimento do que é devido para estas áreas, de então estruturar estas áreas. Porque, claro, nós também estamos falando da consulta, ela vai diminuir mais ainda, 40 milhões para o estado todo. Sim. O Vale vai receber 1,2 milhão. Agora sobra o que para se pensar na consulta? Porque se tu for analisar saúde e segurança e o terceiro eixo... Educação. Poxa, são assuntos que atraem as pessoas. Eu não acho que é o sobra, eu acho que aí nós vamos fazer o nosso papel. Pensar projetos. Quais as secretarias que vão ficar, né? Projetos na área da agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Agricultura. Então, assim, bacia leiteira, agroindústria, irrigação, vai tudo passar por aí. Sim. E aí eu dou sempre esse mesmo exemplo porque eu acho que ele é muito válido. 3 anos atrás, nós aprovamos isso há mais tempo, há 5 anos atrás, um projeto para as nossas agroindústrias. Nós pegamos R$1.800.000 e botamos em 100 agroindústrias. Todas elas tiveram que se regularizar para receber esse recurso. Se metade delas continuar, imagina o que elas não podem gerar de renda, emprego, faturamento e desenvolvimento para o Vale do Itacaí. Mas é uma segmentação, né, Cíntia? E não tem como ser. Tu segmenta, tu exclui, né? Não tem como ser, com 1,2 milhão não tem como ser. Sobra a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, então ali dá para pensar microcrédito para pequena empresa, dá para pensar os polos tecnológicos, o arranjo produtivo das agroindústrias, dentro disso, programa redes e assim por diante. Está se cogitando trabalhar a questão do turismo, né? Projetos de desenvolvimento do turismo, daí também de capacitação, de sinalização, etc. e tal. E outras secretarias ainda não estavam muito claro, isso eles iam fechar até hoje dentro do Estado, porque isso vai para discussão semana que vem, na Assembleia de todos os conselhos, que nós vamos estar em Porto Alegre na quinta da semana que vem. Mas é muito difícil, óbvio, né, Vinícius? Falar sobre isso mesmo. Falar sobre isso porque querendo ou não querendo, dentro da política ou dentro da sociedade, os 3 eixos que estão sendo retirados, né, são eixos que atraem as pessoas para participar. As pessoas querem participar, daí tu citaste esses outros que são completamente segmentados, querendo ou não querendo, atingem uma porcentagem da população que é significativa, mas que não chamamento, né, do apelo principal. Não, nós temos clareza de que a votação é outra, né? Que isso tudo para nós tá muito claro, que a votação é outra. E qual é o nosso papel? Quando tu fala, né, em segmentos, né? Qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer todos perceberem. Claro que o momento é muito delicado, de novo, né? Todos perceberem que se nós conseguirmos investir em projetos, por exemplo, na nossa agricultura familiar, isso vai gerar renda, emprego e desenvolvimento para o Vale. Sim. Se a gente o que hoje qual é o problema disso? É que a nossa sociedade está tão carente do serviço básico, que é esse que nós falávamos de educação, saúde e segurança, que é muito difícil para ela pensar coisas e projetos que vão resultar ali na frente com uma expectativa de um resultado melhor daqui 2, 3 anos. Por quê? Porque ela está muito carente do anterior. Ela precisa de uma estrutura para cá. Por isso que, bom, é isso que nós sempre sonhamos para a consulta, considerando que as outras áreas sejam atendidas dentro das condições que elas precisam ser atendidas. Então não é um momento tranquilo, não é uma questão tranquila. Bom, mas se é um momento de fazer a ruptura, talvez o seja, mas nós vamos ter que lutar muito para que essas outras áreas não sejam completamente desassistidas, e esse vai ser a nossa tarefa. Muito bem, 8h28 e o papo vai, né? O papo vai, a gente vai bater esse papo, nosso ouvinte, para situar o nosso ouvinte, contamos hoje com a presença da Cíntia Agostini, mais uma vez aqui em nossos estúdios, ela que foi reeleita para mais 2 anos à frente do Codevate. Cíntia, sucesso para você. E no mais a gente conversa aqui no microfone, né? Quando surgir o assunto a gente te chama, a gente que se encontra, vez que outra também na Univates, onde você dá aula como professora e eu sou apenas mais um dos alunos da Univates do curso de jornalismo, inglês, enfim, mas acho que é esse bate-papo aqui para a nossa população de Teutônia e para a região, para que eles conheçam além do seu trabalho, mas que com a sua experiência, seu conhecimento, a gente possa desbravar a nossa região. Eu digo isso porque as pessoas, felizmente a gente conversa com algumas pessoas, elas estão dizendo, olha, eu digo a massa, assim, eu vou na Câmara de Vereadores, as pessoas que vão lá assistir dizem o seguinte, não sei se é a maioria, mas eu ouço seguidamente isso. A gente tem que fazer o nosso. Temos que fazer, vamos esquecer da crise, tocar a minha empresa com 3 funcionários, tocar a minha empresa com 300 funcionários, tocar o meu negócio, tocar a minha comunidade.
esse espírito acho que tem que permanecer. E nesse momento que é delicado, é isso mesmo. Eu tenho dito muito, cautela, tá? Vamos olhar para o outro, né? Sem preconceitos, preconcepções, né? Cautela, vamos fazer o nosso trabalho direitinho. É óbvio que a gente não pode ficar, né, alheio a tudo que está acontecendo. Nós temos, e se serviu para alguma coisa, serviu para nos tornar mais politizado esse momento, todos nós. Então eu acho que isso é fundamental. Mas nós também temos que cuidar e ter cautela na relação com os outros e com a nossa vida privada. Dizer que é um prazer estar aqui, dizer que é um prazer conversar com os nossos ouvintes da Rádio Tirol, agradecer àqueles que assumiram esse desafio conosco nesses 2 anos, e logo ali na frente com certeza a gente volta a conversar. Bom final de semana, até a próxima. Obrigada, então. Até. Valeu. O primeiro jornal vai chegar no seu final, gente, agradecendo a sua audiência, para Colégio Teutônio Educação para a Vida Toda e também para Carnes Temperadas Dália, desejando a todos um bom final de semana. Se liga aí no 1º de abril, hein? Vai ter alguém querendo fazer uma pegadinha com você, então fique atento nesse 1º de abril de 2016. Nós retornaremos segunda-feira. Vem aí o Jonatas Dalfert, o JD, para comandar. Ele já está chegando aqui no estúdio para comandar amanhã da Tirol FM. Ele traz mais um destaque do esporte agora e ele assume na sequência. Bom fim de até mais. Tchau, tchau.